Boa noite a todos. Eu vou pedir para todos se concentrarem agora, elevando os pensamentos ao alto, onde nos encontramos com o nosso Mestre Jesus, que sempre nos aguarda. E juntos a Jesus, pedimos, Mestre, ilumine essa nossa reunião virtual, que os nossos amigos espirituais da nossa casa Moringotas estejam conosco, nos auxiliando, como sempre. Os nossos mentores estejam aqui, ajudando, que nós possamos retirar da mensagem de hoje o que cabe para cada um de nós. E num só pensamento, façamos aquela oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Essa parábola está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nesse capítulo existem também outras parábolas, a parábola do mal rico, Jesus em casa de Zaqueu. Então vamos lembrar a parábola. Vou falar, sei que todo mundo conhece, mas só para nós nos situarmos e podemos comentá-la. Então Jesus, estando lá com os discípulos e outros que o seguiam, falou: Deus é como um senhor que, tendo de viajar, chama seus servos e dá para um 5 talentos, para outro 2 talentos, para outro 1 talento. E segue em viagem. E estes, o que recebeu 5 talentos, trabalha com esses talentos, negocia, recebe outros 5. O que recebe 2, do mesmo modo, trabalha, negocia, ganha outros 2. E o que recebeu apenas 1, ele enterra o talento na terra. Antes dizendo que o senhor dos bens desses talentos, ele tinha distribuído conforme a capacidade de cada um. Então, ele não estava sendo... ele estava distribuindo conforme a capacidade. E esse que enterrou na terra, porque ele tinha medo desse senhor, porque o senhor era rigoroso, era um senhor autoritário. Quando esse senhor volta, depois de um longo tempo, os servos se apresentam, o que tinha 5 talentos, leva para ele e fala: me deste 5 talentos, negociei, ganhei mais 5, aqui estão. E o Senhor refere a ele: servo bom e fiel, fizeste bem com pouco, foste fiel no pouco, lhe darei muito mais incumbências. Do mesmo modo, o que tinha 2 talentos, vem: Senhor, me deste 2 talentos, negociei, ganhei mais 2, aqui estão. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te darei incumbência de muito, muito mais. E o que tinha apenas 1, vem para o Senhor e diz: Senhor, eu tive medo, porque eu sei que ceifas aonde não plantou, e recolhes aonde nada colocou. Tive medo e escondi o teu talento na terra, aqui está o seu talento, o que te pertence. E o Senhor diz: servo mau e preguiçoso, se sabes que ceifo onde não plantei e recolho onde não nada pus, por que não deu meu talento para os banqueiros, para que eu chegasse e tivesse então juros do meu dinheiro?
pega o talento deste e dê para o que tem mais, para o que tem 10. E este servo infiel, jogai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, nós conseguimos entender que o Senhor dos bens aí é Deus, né? Que nós somos os servos, a humanidade, que os talentos são tudo que nós recebemos aqui na vida. Não apenas em quantia de dinheiro, de riqueza, mas tudo, enfim. A saúde, a inteligência, tudo. Nós temos a impressão de que a desigualdade das riquezas é uma injustiça, né? De Deus, seria uma injustiça de Deus. Mas nós, espíritas, conhecemos as várias vidas e sabemos que nós estamos numa posição hoje e amanhã será outra posição. Tanto que tem uma mensagem de Irmão X, em Mensagens de Luz, que ele refere ele fala de uma história há muito antiga, onde 2 homens foram recebidos na tribuna divina, e eles pesavam, né, para ver qual era a qualidade, a humildade de cada um. Um era leve, poderia subir para onde ele quisesse ascender. E o outro tinha um peso muito grande, ainda tinha dívidas a pagar, tinha que reencarnar. E esse último ficou muito irado, porque ele falou, mas eu fui mendigo, eu não tinha nada, eu me vestia de trapos, eu às vezes não tinha o que comer. E esse que está indo lá para cima, ele foi rei. Ele tinha um palácio suntuoso, ele tinha servos à sua disposição, ele tinha mesa farta, ele tinha roupas maravilhosas. E o mentor que estava guiando os dois falou assim para ele, mas ele, quando estava na mesa, ele pensava nos que não tinham nada para comer e ele comia por obrigação para se manter. E ele saía, ele tinha um palácio suntuoso, mas ele não ficava ali. Ele estava sempre em viagem, procurando ajudar a sua população, ajudar os necessitados. Os seus servos, ele sempre atendia o que cada um precisava, ele sempre estava atento ao que cada um tinha necessidade. Ele falou, e ele tem por merecimento isso, que ele está indo para outros lugares melhores. E aí o mendigo falou, e eu? O que será de mim então? E aí o mentor falou, agora você vai ser rei, volta para a terra. Então, o que será que ele vai fazer como rei, né? Será que ele vai ser como o outro, tentar ser bondoso, tentar fazer o máximo que ele conseguiria naquela situação? Como Jesus mesmo disse, é mais difícil passar um camelo, que a gente vê hoje que não é o camelo, é um cabo feito do pelo do camelo, por um fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque a riqueza, ela traz junto com ela uma facilidade grande, prazeres e pessoas à sua volta que ficam paparicando. Então, aquela pessoa que detém a riqueza, ela tem dificuldade porque ela fica distraída com tudo aquilo na Terra. Mas Deus não seria injusto de dar uma prova que, por si só, já seria fatal. Com certeza, é uma prova difícil, muito mais do que a pobreza, mas é possível e é um grande talento que se tem quando se tem a riqueza. Porque com o dinheiro, nós sabemos que podemos ajudar muitas pessoas, muitos
necessitados, entidades, criar empregos, que é melhor do que dar dinheiro, né? Criar emprego que a pessoa vai ter o seu sustento pelo seu esforço, que é melhor do que qualquer esmola. Mas muitos se veem envolvidos com os prazeres, as facilidades, e se distraem com isso e esquecem o que vieram fazer. Nós temos também exemplos de outros, como esse rei da história, que conseguem, apesar de tudo, fazer o seu possível. Não existe só, cada um tem na vida os talentos que Deus proporciona, e é com eles que nós temos que trabalhar. Então, um tem o talento da criatividade, o outro tem o talento da inteligência, outro tem facilidade em falar, convencer, outro de ensinar. Cada um tem alguma coisa para proporcionar aos nossos irmãos uma ajuda, um entendimento do que nós já entendemos, para que eles também possam ter essa alegria de entender que a vida não é só este momento. Então, alguns estão no sofrimento, na penúria, mas não é só aqui, não é só isso. Como nós vamos nos comportar nesta situação de penúria, de sofrimento? O que nós vamos fazer com isso? Também de Irmã X, ele tem na livro Boa Nova, né, quando Jesus fala o André, e André fala, eu não posso servir a Boa Nova, eu estou doente. E Jesus fala, André, se você não tem a boca, você pode servir com os ouvidos e com os olhos. Se você não tem as mãos, você pode servir com os pés. Você não tem mãos e pés, você pode servir orando. Sempre nós estamos podendo servir. E ainda tem um outro também de Irmão X, que é no Luz Acima, onde ele fala sobre a parábola dos talentos, essa nossa parábola, que ele fala, lembrando a parábola, ele fala que Jesus, veio o Senhor e deu talentos, 5 talentos para um, que seria a inteligência, a criatividade, alguns talentos assim, e que esse transformou esses todos em outros mais, em amor, em alegrias, e para um outro deu outros que ele também transformou, e para o último, que seria um talento, ele deu a dor. E esse renegou a dor, falou, não, eu não quero isso, e viveu aquela vida na revolta. E daí ele explica que a dor também, o sofrimento também pode ser um talento, onde nós vamos tentar, com aquilo, enriquecer o nosso espírito, pelo sofrimento, talvez a humildade, ou dando exemplo para outros de como lidar com o sofrimento, de ser humilde e aceitar aquilo, porque é aquilo que Deus quer que eu faça naquela vida, então eu vou fazer, eu vou aceitar aquela dor e vou viver com ela, fazer meu máximo que eu posso, dando exemplo para outros que estão à minha volta, de como lidar com o sofrimento e a dor, aceitando, sendo humilde e não sendo revoltado, não renegando o que veio para mim, para que eu possa realizar. Eu trabalhei alguns anos na AACD, das crianças deficientes físicas, né? E, gente, aquelas crianças, algumas sem braços, sem perna, algumas com deficiência mental leve, às vezes moderada, elas são maravilhosas. Elas têm aqueles problemas que elas têm, sem perna, sem braço, elas fazem de tudo. Algumas
andavam de cadeirinha, e algumas pulando corda, e as que vinham de cadeirinha passavam por baixo da corda, elas não se importavam com aquele problema que elas tinham, elas não se faziam menos porque elas tinham aqueles problemas, elas viviam normal, elas levavam bronca das mães, porque estavam fazendo arte, era, eu aprendi muito ali, aprendi muito com aquelas crianças. Algumas não tinham o bracinho e desenhavam com o cotoquinho. Algumas desenhavam com a boca, com o pé. Era maravilhoso de ver. É assim, um aprendizado muito grande quando você convive com essas crianças maravilhosas que, se fosse outra pessoa, alguma pessoa, talvez um adulto, se sentiria menos, se sentiria o coitado, não sei fazer nada, não posso fazer nada, e elas não, elas iam atrás de tudo, de fazer tudo. Às vezes sofriam tratamento de anos e anos para conseguir um movimento a mais, para conseguir dar um passinho a mais. Maravilhoso. E eu saí de lá, assim, triste, porque eu tive que sair, mas aprendi muito lá, aprendi bastante. Nós pensamos que o que nós temos é pouco, que nós não podemos, às vezes, fazer nada para o outro, mas eu não tenho tempo, alguns dizem, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, mas na nossa profissão, onde nós estamos, nós podemos usar aquilo, aquele momento, para estar fazendo aquilo com amor e estar multiplicando o entendimento desse amor, daquilo que a gente faz com amor para o outro. Em geral, nós trabalhamos sempre fazendo alguma coisa para alguém, né? Alguns trabalham com máquinas ou engenheiro que faz desenho, mas no fim é para alguém que a gente está fazendo aquilo, nunca é para ninguém. E quando você põe amor naquilo que você está fazendo e faz um pouco a mais, você está multiplicando o seu talento. Então, eu tenho que fazer só isso e isso, mas eu faço um pouco a mais, um pouco mais bonito, um pouco mais caprichado, porque eu sei que alguém vai receber aquilo, porque eu sei que alguém vai se usar daquilo para ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de alegria, e eu estou multiplicando o meu talento, mesmo fazendo aquilo que eu tenho que fazer. E olha, Deus é tão maravilhoso que às vezes a gente tem trabalho, né? Trabalho. E no trabalho que a gente consegue realizar maravilhas, ajudando as pessoas, mesmo trabalhando e ganhando por aquilo. A gente está fazendo, está ganhando, mas se empenhando em fazer aquilo bem feito, em fazer aquilo para alguém, como se fosse para mim mesmo, como se eu estivesse recebendo aquilo, como se eu estivesse fazendo para minha mãe, para o meu filho, sempre. Aquilo vai se transformando num prazer grande, não num trabalho massificante, porque você está plantando amor ali, você está criando amor ali. É nós que fazemos o nosso mundo. Nós é que fazemos, às vezes, o nosso trabalho ser chato, porque nós fazemos aquilo automaticamente, não damos muito valor para aquilo, porque a gente se menospreza, e é só isso que eu tenho que fazer e pronto, eu tenho que ir embora. Eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa, eu quero ir para minha família. Mas a minha família está ali também. Nós todos somos uma grande família. O que eu estou fazendo para o outro, eu estou fazendo também para alguém importante, para alguém que também tem os seus percalços, as suas dores, e talvez aquilo que eu estou fazendo vai trazer um pouco de alegria para essa pessoa. É ali que eu estou multiplicando meu talento, mesmo sendo aquilo que eu faço dia a dia, todos os dias. Mas nós vivemos ainda num mundo muito egoísta, nós sabemos disso. E as diferenças, por mais que no Evangelho diz, até no Evangelho diz assim, das desigualdades sociais, né? Por mais que nós, hoje, distribuíssemos todo o dinheiro, todas as riquezas, igualmente para todos, em pouco tempo,
logo estaria tudo desigual de novo. Porque alguns têm mais habilidade, têm mais inteligência, é mais esperto e é mais vai atrás, não tem preguiça. Outros são preguiçosos, não vão esperar que alguém faça, não querem muito saber, vão usar aquilo que tem, e então acaba a desigualdade aparecendo de novo pela habilidade de cada um. Mesmo assim, nós sabemos que o nosso mundo ainda é um mundo muito egoísta, que as diferenças sociais são muito grandes, que nós temos que trabalhar, e às vezes a gente fala assim, o mundo é egoísta, todo mundo, os outros são egoístas. Nós, às vezes, nos pegamos dentro de casa, com os nossos familiares, nos pegamos em situações de, com os nossos irmãos, divisão de herança, tem que dar para um e tem que dar para o outro, e tem que ser igual, e o outro está mais necessitado. Às vezes, dentro de casa, dentro da família, às vezes a gente demonstra o nosso egoísmo, demonstra nosso apego ainda aos bens terrenos. Imagina o resto, né? Se a gente tem que dividir com outros que não são nem os nossos familiares, nós estamos longe ainda. Nós temos que começar a trabalhar muito isso. Nós temos que começar a olhar para nós mesmos, o quanto nós podemos nos desvencilhar dos bens materiais, o quanto nós podemos adquirir, porque nós não levamos nada, né? O que nós vamos levar? O que é nosso de verdade? O que é meu de verdade? Não é nada do que eu tenho, nem a minha roupa, nem a minha casa, nem o meu trabalho, nem algum título. O que é meu de verdade é o que eu vou levar quando eu morrer, quando eu desencarnar. O que eu vou levar? Não vou levar meu corpo, eu vou levar o conhecimento que eu tenho, eu vou levar o sentimento que eu tenho. As obras que eu fiz, ajudei um, ajudei outro, ou prejudiquei um, prejudiquei outro, isso também eu vou levar no coração dos outros o que eu criei ali. Então, são esses os, os bens que eu tenho de verdade, são só esses. Por que a gente se apega tanto às coisas que nós não vamos levar, que não são nossas? Todas as coisas são de Deus. Tanto que ainda nesse capítulo ele fala, mesmo a herança que nós queremos deixar para os nossos filhos, queremos deixar eles bem e faz, e trabalha a vida inteira para querer deixar e tal, pode ser que aí eu morro e os filhos não vão desfrutar, porque vai depender da habilidade deles lidar com aquilo, vai aprender da força de vontade de trabalhar para manter aquilo. Então, os bens também, por algum motivo, Deus ainda pode tirar aquilo, porque ele, por algum motivo, acontece alguma coisa e aquilo não fica nas mãos de quem a gente gostaria que ficasse. Então, tudo é de Deus. Tudo. Nós somos seus servos. E aí, muitas vezes, alguns estudiosos dizem que nós só nos tornamos filhos quando nós entendemos que o que nós estamos fazendo aqui não é para nós, é para Deus. E quando nós nos colocamos à disposição de fazer para Deus o que Ele nos pede, o que Ele nos apresenta no dia a dia, o que hoje eu tenho para fazer, o que hoje está se apresentando para mim, um irmão difícil, é com esse que eu vou trabalhar, é com esse que eu vou fazer o meu talento se multiplicar. É um filho problemático, é esse que é meu, é esse que eu vou ajudar, é esse que eu vou tentar encaminhar para o caminho onde Deus pede para que nós encaminhemos nossos filhos.
não é fácil nós nos colocarmos nesse entendimento com tudo o que nós temos, principalmente quando nessa história aí do irmão X, temos a dor como talento. Mas pensemos que não é essa vida só. Esta é uma vida. Nós vamos ter as outras. Então, nessa eu tenho isso para fazer. Eu tenho essa dor para trabalhar. Eu tenho esse filho difícil para encaminhar. Eu tenho esse irmão complicado para lidar. Então, é nessa vida que eu vou fazer isso. E se eu fizer bem feito, como o rei que conseguiu ascender, talvez na outra eu não tenha esse problema mais para resolver. Mas se eu não fizer, com certeza esse problema vai ser acrescentado a mais um que eu coloquei no meu caminho de não resolver esse e mais um que talvez eu ainda tenha pendente para resolver, e isso vai se acumulando e a gente vai ficando atrapalhado. Então, o que já está na minha frente, é isso que eu tenho que fazer. Foi esse o talento que Deus me apresentou. Não vamos enterrar o talento, não vamos ser o servo preguiçoso de não agir diante daquilo com vontade de melhorar, de resolver, de multiplicar, de ascender. Algumas pessoas, a gente vê muitas ONGs que vão nas comunidades e levam jovens que levam a dança, levam o balé, levam a música, levam judô, jiu-jitsu. Agora, na pandemia, não sei como está isso, acho que diminuiu, né? Mas existe. As pessoas podem usar o que elas conhecem para ajudar os outros. Imagina essas crianças que recebem isso, que não poderiam aprender uma música, um instrumento, uma dança, e elas recebem isso de alguém que se importou e que quis levar aquilo que ela conhece. Eu só sei dançar. Eu vou ensinar as crianças que não têm condições e que não poderiam ter isso. Olha que maravilha, quanto que essa pessoa não multiplicou os seus talentos, o seu único talento, só sei dançar, só sei tocar um instrumento, e leva para muitos outros, para que isso possa se espalhar. Então, tudo que nós temos muito, somos muito ricos, temos saúde, temos inteligência, temos a nossa doutrina maravilhosa, que nos leva longe, e que nós podemos colocar de uma maneira tranquila, nunca impondo, nunca obrigando que a pessoa nos escute, porque a gente é encantado com a nossa doutrina, mas às vezes a gente sai e quer, né, que todo mundo entenda o que nós já entendemos, não, mas não, pelo nosso exemplo de vida, pelo nosso exemplo como sendo tranquilo numa situação de confusão, numa situação de onde as pessoas estão agressivas, sendo a pessoa centrada, a pessoa equilibrada, não só para dar o exemplo, mas porque nós temos um discernimento de que aquilo é um momento, de que aquilo, a pessoa está fora do sério, vamos tentar deixá-la acalmar, aquilo passa, aquilo é um momento que vai passar. Hoje, estamos aqui numa vida, nós temos muitas outras para experimentar. Hoje eu estou numa situação confortável de ter saúde, de ter a doutrina espírita, de ter estudo. Talvez numa próxima vida eu não tenha tudo isso. Então, vamos aproveitar enquanto nós temos o que nós temos para multiplicar, para fazer com que outras pessoas possam ter esse entendimento e adentrem nessa verdade maravilhosa e possam ajudar o nosso mundo a se melhorar. Então, essa parábola, ela é não só dizendo sobre a nossa missão, que é o que está para nós aqui, o que nós recebemos, nós temos que trabalhar com isso, melhorar isso, transformar, distribuir, mas também fazer evoluir o mundo,
porque quando muitos outros conhecem, muitos outros entendem, nós estamos fazendo o mundo evoluir. E Deus espera isso de nós. Nós não viemos aqui só para evoluir, nós viemos aqui também para trabalhar para o Senhor. E o nosso trabalho é esse, de ajudar os nossos irmãos, quando nós podemos, para que eles também adentrem nessa verdade maravilhosa e consigam uma elevação, subir um degrau, melhorar a sua situação, e assim, um melhorando, melhora muitos à sua volta. Bom, é isso que eu queria hoje passar para vocês, e eu vou pedir para que todos de novo relaxem, elevem os seus pensamentos ao alto. Vamos pedindo aos nossos queridos espíritos encarregados pelas vibrações, pelos nomes que estão nos chats, que possam ser todos estes necessitados, atendidos nas suas necessidades, que possam ser abraçados, orientados, que eles possam escutar essa orientação que o mentor leva, que eles possam entender, que eles possam dar um passo à frente. Os que estão adoentados, que possam ser visitados e levados a eles a saúde. Os que estão necessitados de amor, que possam receber, Senhor, o amor, porque estamos tão afastados de todos, todos estão um pouco carentes, precisando de abraços. E que esses nossos amigos abnegados, trabalhadores do bem, possam levar também essas vibrações de amor, de paz, para as casas, os lares, onde ainda não se conhece o amor, onde ainda existe a luta pelo poder, pelo que fala mais alto, onde ainda existe a agressão física, psíquica, onde ainda existe a violência, que todos esses lugares, todos esses lares possam receber essas vibrações de amor, onde possa, Senhor, um trabalhador teu, encarnado, adentrar nesses lares, dando o exemplo do amor, do perdão, para que todos possam entender, para que todos possam aprender que é ali que se encontra a felicidade. Que nós possamos também trazer para os nossos lares essas boas vibrações e nós possamos ser nós, nos nossos lares, esse exemplo de amor e de perdão. Agradecemos aos nossos mentores, aos trabalhadores da nossa casa, Amor em Gotas. Agradecemos grandemente nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco. Nós é que precisamos lembrar de mais vezes estar com Jesus. Ele está sempre à nossa disposição. E agradecemos ao nosso Pai a vida e os talentos que Ele nos dá nesta vida. E aguardamos, porque teremos muitos outros para trabalhar em outras vidas. Por enquanto, trabalhamos com o que temos hoje. Obrigada a todos.